Olá, tudo bom? Eu sou o Pablo Olá, eu sou a Júlia. e hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre um tema que eu acho muito interessante e vamos dizer que está na moda, que é a gente responder quem que a gente é. E é um tema que é muito difícil de da gente lidar, porque a gente precisa pensar muito sobre nós mesmos, sobre por que que você toma certas atitudes, por que que você escolheu certos caminhos, por que que você está seguindo a vida que você segue hoje. E aí eu vou começar com a perguntinha que a gente vai responder, vai tentar responder, cada um à sua maneira. São três perguntas que eu vou fazer para a gente e para você também. E a primeira delas é: quem é você? E, e como responder essa pergunta, né? Como chegar numa resposta para isso? Realmente não é fácil, mas é você parar e tentar pensar como você se define hoje, sabe? Se você tivesse que explicar para alguém, ah, Pablo é dessa maneira, sabe? Como eu me descreveria para alguém? Quem sou eu? E essa que é a pergunta que a gente vai começar esse vídeo hoje, que eu acho que ela é muito relevante e, e não existe uma resposta definitiva, e quem você é hoje, amanhã pode já ser uma resposta diferente. Essa é uma pergunta, de certa forma, objetiva, mas muito filosófica. Então, você quer começar respondendo? Quem é você? Ou quer que eu responda? Eu quero que você Tá bom. responda primeiro. É, aí é que tá a pegadinha. Eu não vou responder essa pergunta nesse momento, nem ela, porque só de pensar em responder essa pergunta a gente fica tenso. A gente não sabe responder isso. Hum, A gente começa a pensar num monte de coisas diferentes, igual você deve ter pensado aí. Putz, quem sou eu? Não faço ideia de quem eu seja. E a gente não sabe. E aí, na verdade, eu quero começar com uma perguntinha que ela é um pouco mais fácil de responder, mas é talvez um pouco mais dolorida, que é: quem você tem que ser? Quem você precisa ser? E eu acho que essa é um pouco mais fácil de responder. Quem você precisa ser no seu trabalho, quem você precisa ser na sua casa, quem você tem que ser hoje. Independente de quem você seja, você tem que agir de determinada maneira em determinados lugares. E a gente vai tomando decisões, independente da gente querer ou não, gostar ou não, a gente sabe, eu tenho que ser assim por causa disso. Eu tenho que me manter no controle por causa dos meus filhos. Eu tenho que certas coisas. E aí eu pergunto, quem você tem que ser? Aonde? Em qualquer lugar, no trabalho, na sua casa, no dia a dia, no Eu metrô. tenho que ser uma pessoa paciente, feliz, sem problemas, que não reclame. Tenho que ser uma pessoa. Né? O que mais você tem que ser? Porque a sociedade definiu o que Eu você tenho, precisa ser. eu tenho que ser estudiosa, inteligente. Tenho que ser feminina. Tenho que gostar de mim e de todos ao meu redor. É muita pressão, né? Sim. Você sente Tenho que me vestir adequadamente. Aí o que é vestir adequadamente vai também da ocasião, da ocasião, da experiência de cada um. mas e não necessariamente isso tem a ver com o que você queira estar usando, mas você Não. tem que respeitar um certo padrão. Sim, Pois é, quem eu tenho que ser? É um pouco disso, sabe? Eu preciso ser. E eu vou primeiro responder de uma maneira genérica e depois eu venho pra mim, mas como que a gente tem que ser no geral, né? A gente tem que seguir os padrões. Se eu trabalho num lugar formal, eu tenho que ser formal. Depende de eu gostar ou não disso. se eu falo demais, eu tenho que falar menos. Se eu falo pouco, eu tenho que falar mais. Você passa por essas duas situações? Ah, eu passo pela situação que eu falo demais. É. Aí eu acho que eu tenho que falar menos. Aham. Não tenho que conversar tanto, falar tanto.
Sim. Quem eu tenho que ser? O Pablo é uma pessoa calma, então eu tenho que ser calmo. Se eu fico irritado, eu fico nervoso, eu estou saindo do meu padrão que foi definido. E aí esse não sou eu. Eu tenho, eu tenho que ser bom com as pessoas, eu tenho que estar sempre, sabe, arrumado, eu tenho que estar com o meu cabelo penteado, eu tenho um monte de coisas que não necessariamente eu gosto, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que comer bem, ou não, sabe? Às vezes você tem que comer mal, porque às vezes você vai para uma churrascaria com os seus amigos e aí você tem que comer o que eles estão comendo, e você não pode não querer isso, ou às vezes querer uma salada, que você é o diferente. Então você tem que se encaixar nos padrões, o tempo todo a gente precisa se encaixar. A gente é meio que obrigado a se encaixar em determinados padrões, independente da gente querer ou não. E às vezes a gente até acha que quer no momento ali, mas depois se arrepende, e aí vê que não queria de verdade. E a todo momento a gente tem que fazer certas coisas. E a gente não para se questionar se a gente quer ou não. A gente simplesmente tem que. Então no trabalho é muito comum. A gente passa por algumas situações que são irritantes às vezes, ou que magoam, mas a gente não pode se manifestar isso. A gente tem que engolir, tem que guardar pra gente, tem que aceitar, porque a vida é assim, o mercado corporativo é assim, porque a família é assim, sabe? Tem o tio chato que fica incomodando e você tem que aguentar ele, porque senão, se você fala alguma coisa, vai dar uma confusão na família, então você tem que aguentar isso. Então você tem que se submeter às situações que acontecem, independente do que você quer. Esse é o nosso tem que, esse é o que a gente é no nosso dia a dia. Então, para um pouquinho e pensa, quem você tem que ser? Essa pergunta ela não é fácil de responder, ela dói quando a gente começa a responder essas coisas, porque a gente começa a perceber, ao responder isso, que várias coisas que a gente tem que ser, a gente não gostaria de ser. Algumas a gente gosta, mas outras não encaixam com quem a gente é de verdade. E é tenso, né? Morando em Brasília, eu tenho que passar num concurso público. Sim. A pressão aqui é muito para isso, né? E o que você sente quando você vai respondendo isso? O que te vem? Vem algum sentimento, alguma coisa? Me veio foi frustração. Frustração. É. Sim. É comum que quando a gente começa a responder se eu tenho que, sabe, vem aquela frustração e às vezes até uma briga interna de não tenho não, sabe, eu não quero isso, por que eu tenho? E a gente começa a se questionar, por que eu tenho? Mas quando chega nas situações, você prefere, para não brigar com alguém, para não discutir, para não criar uma indisposição com ninguém, você vai se submetendo às coisas, e isso acaba virando uma prática do nosso dia a dia. E aí gera muita ansiedade, muita frustração, pode gerar uma depressão. É muito comum isso, porque você vai alienando quem você é, vai se submetendo a tudo que acontece ao seu redor, e o seu eu vai deixando de existir. Você deixa de existir se você intensifica muito isso de se submeter a tudo e ter que tudo. Você deixa de existir, você deixa de ser você para ser alguém que foi esculpido pelos moldes da sociedade, seja família, seja trabalho, seja pessoas na rua que você nem conhece. São padrões que você vai instalando na sua cabeça e você vai vivendo a partir desses padrões, independente de quem você seja. Um exemplo bem besta assim, mas eu tô com o cabelo comprido. Se eu falo pra alguém que eu vou cortar, não, você não pode cortar, você tem que ficar com o cabelo comprido porque ele é bonito. Sim. Não, mas e por que eu tenho que ficar com ele comprido? Não, mas você tem que ficar. Se você cortar, todo mundo vai brigar com você. Mas ao mesmo tempo, você já comentou que seu cabelo tá muito grande. É, que tá muito grande E e aí dá as pessoas muito falam que trabalho. você parece... E não que isso seja ruim ou bom, tá, gente? Mas as pessoas comparam e falam que você parece uma evangélica com um cabelo desse tamanho. É. Ou se eu coloco uma saia comprida, ou eu pareço evangélica, ou eu pareço uma hippie. É. E eu, tá, mas eu só tenho o cabelo comprido, porque eu gosto. Daí eu quero cortar o cabelo. Aí as pessoas falam assim, não, mas você não pode cortar, porque ele é tão bonito, você não pode cortar.
Tá, mas eu vou cortar. Ah, então você tem que doar. É. Então você vai ter que doar o cabelo. Não, mas eu não. Então, acho lindo quem doa, apoio. Tá, mas e se eu não quero doar? Se eu quero vender? Ou se eu quero cortar um pedaço que não dê para doação? Ah, já me falaram isso também. Não, mas se você for cortar, então corta bastante para poder doar. Não, mas às vezes eu só quero cortar um palmo, Aham. que não dá para doação. Mas acho que desde que eu nasci as pessoas falam do meu cabelo. Elas querem mandar no meu cabelo. Não, mas tem que ser assim. Eu não, mas não tem, tem que ser do jeito que eu quero. E sair, ou mesmo gravar um vídeo sem maquiagem. Ah, não, tem que estar arrumada, né? Por quê? Tem que estar arrumada. Por quê? Porque fica mais bonita. Sim, mas esse é que é o ponto da gente perceber. E assim, não tem problema, sabe? Não é, não pode se arrumar, sabe? Não, tem que ficar desarrumado, sabe? Porque as pessoas hoje vivem em extremos. Ou você tem uma coisa, ou você não tem que, sabe? Você é obrigado a ter ou não ter alguma coisa. Mas quando você toma uma ação, você tem que parar e pensar, eu tô fazendo isso por mim, porque eu quero, ou é porque eu tenho que, porque alguma lei social determinou que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que ser assim, que eu tenho que agir dessa maneira? A gente não se pergunta isso. Essa semana eu ouvi que eu tenho que usar rímel, uma máscara de cílios nos olhos, porque os olhos são verdes e quando eu uso máscara de cílios, eles ficam mais bonitos. E a pessoa não falou isso por maldade, Sim, nenhuma. nunca é maldade. Mas assim, eu tenho que usar e a preguiça que eu tenho de acordar e ter que usar. Ou tem dia que eu acordo e quero usar. Mas a Mas questão é que não é todo dia que eu tenho que fazer isso. a gente escuta essas coisas, essas conversas cotidianas, e a gente já está tão acostumado a escutar isso, que elas entram no nosso subconsciente, sabe? Esse tem que, ele fica guardado lá. E aí, uma hora qualquer, você vai olhar pro seu olho, vai lembrar disso e vai falar, nossa, eu tinha que usar isso, né? Eu podia usar, eu não uso, eu não vou ficar tão bonita quanto eu ficaria se eu usasse. Fica fazendo essas comparações. E não é necessariamente verdade, sabe? A gente tem que aceitar como a gente é, só que isso é muito difícil. É muita pressão da sociedade pra gente se aceitar como a gente é. Uma coisa também que estão falando muito nesses tempos é de cabelo enrolado. Antigamente você tinha o cabelo enrolado e você tinha que alisar. Então tinha que ter o cabelo liso. Uhum. Aí agora não. As pessoas têm que deixar o natural. Agora estão condenando os enrolados que alisam, porque você não pode alisar, você tem que deixar enrolado. Sim, é verdade. Sabe? Tudo querem impor. Antes tinha que alisar, agora tem que deixar enrolado. Aí a pessoa se quer alisar, não, as pessoas na internet estão condenando quem alisa o cabelo enrolado. Porque é muito mais bonito enrolado. É uma Porque agressão à própria pessoa. Mas não, a pessoa tem que fazer o que ela quer. Ainda mais nessa época, nessa era que a gente está, né, da informação muito rápida, da informação nas redes sociais. Então, todo mundo está o tempo todo determinando, a partir do que ele aprendeu, do que a pessoa aprendeu, como que a vida tem que ser para todos os outros. Então não basta eu definir o que eu tenho que fazer, mas como eu tenho, você também é obrigado a fazer isso. Então, se eu deixei meu cabelo ficar enrolado, você tem que deixar. Sabe? E eu tô te ajudando. A visão que as pessoas têm é essa, sabe? Eu tô enxergando uma coisa que você não consegue enxergar. Então presta atenção em mim porque eu sei o que eu tô falando. E não, sabe? Não é assim as coisas. A coisa tem que ser muito mais leve, muito mais livre. Mas a gente tem muita dificuldade com isso. A gente precisa impor limites, não a nós, não somente a nós, mas a todos os outros. A gente precisa impor esses limites para a gente se sentir bem, para a gente se sentir tranquilo, para a gente não achar que a gente está se agredindo. No final das contas, a gente está se enganando quando a gente faz isso. Mas eu lembrei que eu fiz isso com a minha mãe, né? Minha mãe tem o cabelo enrolado e pintava. Quantas vezes eu falei, mãe, deixa o cabelo natural, é muito mais bonito, tem que deixar ele natural. E ela, não, mas eu não gosto, eu gosto de pentear o cabelo. E eu, mãe, mas tem que deixar natural. Aí pra ela parar de pintar, mãe, tem que parar de pintar, é mais bonito, tem mais brilho. E daí você dá os seus argumentos, porque você acha que a pessoa tem que fazer.
Mas a minha mãe, ela gosta de estar com o cabelo escovado, ela gosta de pentear os cachos dela. Então imagina, fica parecendo um leãozinho. Então ela não gosta daquele Aham, leãozinho, mas ela gosta de pentear. Então ela vai e faz uma escova. sim. Mas ela gosta assim. É, E eu que tô querendo que ela fique com o cabelo enrolado, mas ela não quer. E é daí eu isso. fico braba com ela porque ela não quer fazer. Só que é uma opção dela, é um gosto dela, o cabelo é dela. Sim. A gente tem o hábito de assumir que a gente sabe o que está na cabeça da outra pessoa. A gente tem esse hábito. Então, assim, se condicionou na sociedade de que quem tem o cabelo enrolado e alisa é porque está fazendo isso porque a sociedade determina. Então eu tenho que alertar essa pessoa de que ela está errada, de que ela tem que deixar ele natural porque ela vai gostar disso. É, E não me preocupo em pensar se ela já fez essa pergunta para ela mesma e ela está bem com isso, ela gosta disso, ela já tentou e não gostou, às vezes dá muito trabalho enrolado, porque dá trabalho cabelo cacheado. O liso fica mais fácil, sabe? A gente não para pensar no que baseou, no que levou a pessoa a tomar aquela atitude de ser daquela maneira, de estar daquela maneira ou agir daquela maneira. A gente assume que sabe, não se preocupa em perguntar, julga a pessoa e dá o veredito para ela. Como, e a gente sente, e eu me incluo nisso, sabe? A gente sente como se estivesse fazendo um favor para a pessoa. E aí quando ela não aceita, a gente fica irritado, a gente fica frustrado. Nossa, como a pessoa não aceitou minha sugestão, estou querendo ajudar ela, ainda veio com 4 pedras na mão. E por que que nós, me nós, afeta tanto isso? nós somos assim, a gente, na verdade, transfere a responsabilidade. Então, ao invés da gente se preocupar consigo mesmo, de cada um, sabe, cuidar de si. E eu não falo isso não é uma crítica, mas é uma realidade. A gente tem muita dificuldade de lidar consigo mesmo. É muito mais fácil lidar com o outro. E aí a gente começa a cuidar dos pontos que a gente enxerga nas pessoas que precisam ser melhorados. E o Carl Jung, ele fala muito do conceito da sombra, né? Que a gente enxerga no outro aquilo que a gente vê de defeito em nós mesmos. A gente tem muito mais facilidade de enxergar os nossos defeitos nas outras pessoas. Elas funcionam como um espelho do que a gente tem, que a gente quer melhorar. E normalmente é isso. Todos os defeitos que a gente aponta nas pessoas, se você investigar com cuidado em si mesmo, você vai achar esse comportamento em você. Mas aí agora eu tenho a segunda pergunta pra gente, pra vocês e pra gente também, que é a primeira foi quem você tem que ser. A segunda é quem você sonha em ser, ou quem você gostaria de ser. Se não houvesse, sabe, nenhuma regra, se ninguém te julgasse, quem você gostaria de ser? Depende de você ser, de você ter condições de ser, de você achar que pode ser, mas quem você gostaria de ser? No mundo ideal, quem você gostaria de ser? Isso é tão difícil de responder porque eu já as pessoas já falaram para eu ser tanta coisa, para eu ser de tantas formas, e eu fui por uma escolha minha, seguindo os conselhos das pessoas, né? E me moldando daquela forma que as pessoas achavam que eu tinha que ser, que eu tinha que fazer, que eu hoje em dia não sei o que que eu gosto, o que que eu quero ser. Eu não sei. É E eu isso. tava pensando muito isso ontem, mas o que que eu quero fazer para minha vida? O que que eu gosto? O que que eu quero para mim? Como que eu quero gastar os meus dias, as minhas horas? Eu sei o que eu não quero, sabe? O que eu tô vivendo no momento, eu sei dizer o que eu quero e o que eu não quero. Mas pra vida, assim, pro resto da vida, o que você quer? É, Eu não sei, ontem eu tava pensando nisso, eu aham. tava bem da perdida e bem da frustrada, porque tô ficando velha, tô ficando cada vez mais velha, os anos estão passando e eu tava pensando nisso, mas com a idade que eu tô, eu já tinha que ter feito uma faculdade que eu gosto, tá trabalhando do que eu gosto, tá estabilizada financeiramente, ter, sei lá, minha casa, tá Isso tudo casando. volta no tem que.
Sim, eu Aham, tinha, e eu tava bem isso. pensando nisso. E eu não sabia do tema do vídeo, mas eu tava pensando nisso. Tô fazendo 29 anos no final do ano, então com 29 eu já tinha que ter tudo isso. E não, eu não tenho, sabe? Eu não sei se eu fiz o que eu gosto, não sei se é isso que eu quero pra minha vida, mas eu, na minha cabeça, com essa idade, eu já tinha que ter definido o que eu queria. Uhum. Aí ontem eu fiquei pensando, mas e o que que eu gosto? O que que eu quero? Eu não sei. Então, mas dá para simplificar um pouco isso, porque acaba que isso fica muito abrangente. E aí é difícil da gente, de cara assim, ter uma resposta pronta. São raríssimas as pessoas no mundo que vão conseguir dar uma resposta pronta dessa. Mas pensa em coisas mais simples, por exemplo. E é clichê, mas sabe, eu quero ser feliz. Sim, Às vezes eu quero poder sair na rua sem estar maquiada e me sentir bem. Eu quero poder usar um vestido e não achar que ninguém vai estar me olhando, sabe? Tenta ver coisas mais simples no seu cotidiano que você gostaria de fazer, mas que hoje você não faz por alguma razão qualquer. sim. Eu quero que as pessoas não me afetem tanto. Tipo assim, eu entrar no metrô, ficar irritada com Aham. alguém que cortou minha frente, que isso não me afete tanto. Que eu fico braba. Tá fazendo caminhada no parque e a pessoa tá na frente caminhando devagar. Pô, gente, que nervo. E o que você quer a respeito disso? Que isso não me afete, que não me dê esse. Ai, que nervo, que raiva. Que eu só desvio da pessoa e continue seguindo e ela siga a vida dela, eu sigo a minha. Uhum. Sim, hoje eu tô muito mais calma. Mas que isso não me afete tanto. Então, isso tudo fala muito do seu estado de espírito, né? Então, na verdade, tentando traduzir, se eu estiver errado, você me corrige. Isso que você está dizendo é que você gostaria de ser mais tranquilo ou mais tolerante. Sim, É isso? é. Aí, tá vendo? Você está conseguindo responder um pedaço já. Você quer ser uma pessoa mais tolerante. Isso é quem você Isso, gostaria mais de ser. tolerante, É. É quem você quer ser. Independente se você conseguir ou não, mas você gostaria de ser. Você acha que poderia. E responder essa pergunta é isso. Você pensar em o que eu poderia ser que faria eu me sentir melhor, que faria eu me sentir bem. O que eu poderia mudar em mim que faria com que eu me sentisse mais feliz, melhorasse às vezes meu relacionamento com a família. O que em mim que eu gostaria de ter que me ajudaria a viver. Mais tolerante é essa palavra. E também mais decidida. Menos indecisa. Eu sou muito indecisa. Se você me oferece um pedaço de bolo de chocolate, um cupcake de chocolate, eu não sei o que eu vou aceitar no caso. A pessoa vai parar, pensar, falar, ai meu Deus, e se eu aceito esse e o outro era mais gostoso? Não dá pra pegar metade de cada um. É o medo de escolher, né? Medo de perder. De perder a Eu tenho oportunidade. muito isso. De ser muito indecisa e eu não gosto disso. Estou tentando ser mais decidida. Você gostaria de ser decidida, de saber o que você quer fazer, quando Isso. você quer. E tudo bem, e não ficar pensando, porque eu também, se eu decido uma coisa, eu decidi pelo bolo de chocolate, eu fico remoendo e pensando no cupcake. Pensando mais, ele podia ser mais gostoso que esse aqui, né? Não, mas ele também podia ser menos gostoso. Ah, não. Mas se eu tivesse comido ele, eu tinha, sei lá, comido menos calorias. Sabe, fico pensando, fico remoendo as escolhas que eu teria com a outra decisão. Aham. Eu comecei a fazer 2 faculdades. Mas eu fico pensando, por que que eu continuei seguindo uma e desisti da outra? Porque chegou uma hora que eu tinha que escolher entre uma ou outra. Eu pensei, mas se eu tivesse seguido a outra, eu teria sido mais feliz. Eu certeza que eu ia ter sido mais feliz. Aí depois eu penso, né, eu não posso ter essa certeza, eu não vivi ela, como que eu vou ter essa certeza? Sim. Aí eu penso, não, eu ia ser mais feliz. Porque daí eu ia estar trabalhando em tal lugar, sabe? Eu já planejo uma vida. Depois eu penso, não, mas eu não sei como que eu ia ter sido, mas eu podia ter feito essa diferente, então. Mas se eu tivesse feito uma terceira? Nenhuma dessas duas eu podia ter feito aquela terceira?
que eu pensei lá no começo. Aí eu ia ter sido feliz. Não, mas eu tô feliz agora. Sabe, é um monte de coisa na cabeça, isso dói a cabeça. A gente pensa demais. Em vez de falar, não, eu fiz essa, vou seguir nessa, qualquer coisa, não quero mais trabalhar na área que eu segui e agora eu vou começar vou fazer outra faculdade, outro curso, estudar. Não, sabe, ir, fazer e decidir, não, eu fico pensando como seria. Então, voltando para a pergunta, quem você gostaria de ser? Mais tolerante, mais decidida. De gostar mais de mim, acho que ainda gosto muito pouco. Sim. Me importar menos com os olhares das pessoas. Com o julgamento das pessoas. Uhum. Com o que eu julgo ser o julgamento delas. Me importar menos com a opinião das pessoas. E tudo isso que você fala aí, que você gostaria de ser, é para quê? Com que objetivo? Pra eu melhorar pra eu ter mais calma na minha vida. E por que você quer mais calma na sua vida? Porque ansiedade, nervosismo, indecisão, não é muito bom, dói a cabeça. Não, Fica pensando demais. Sim, mas eu falo porque o que você acha que vai mudar na sua vida sendo isso tudo, sabe? Você conseguindo alcançar essas coisas que você gostaria de ser. Quem vai se tornar a Júlia? Você mais feliz? Mais feliz? Acredito que sim. É uma boa meta, ser feliz. Sim. Mais realizada. No fim das contas, o que você quer é ser mais feliz. Sim. Seria isso? Ou eu tô acelerando muito? Não, seria ser mais feliz. Mais plena. Quem eu gostaria de ser? Não é fácil responder, né, essa pergunta, porque a gente fica cercado de um monte de conceitos. Mas eu também gostaria de ser mais decidido, de ter a certeza de onde as minhas decisões estão me levando. Eu adoraria ter isso. Quero, sabe, ser mais feliz. Gostaria de ser mais tranquilo, mais apaixonado pela vida, eu acho. Acho que eu quero mais paixão de viver mesmo, de respirar, sabe, de estar aqui nesse parque e estar gravando um vídeo. Eu queria estar sentindo a paixão de estar fazendo isso muito mais forte em mim do que eu sinto. Eu gostaria disso. Acho que é mais ou menos isso que eu gostaria em mim. Só que responder essa pergunta, ela é muito complicada, porque a gente acaba entrando no tem que, e essas duas perguntas elas se misturam. Então a gente acaba respondendo as perguntas baseadas em coisas que a gente acha que tem que fazer. E no fim das contas, o que todo mundo quer é ser feliz. É o que todas as pessoas querem, sabe? A busca eterna pela felicidade. E o que eu aprendi, mas ainda não vivo, eu estou no caminho, né, na jornada, eu entendi o processo, mas estou numa jornada. É que a felicidade, ela está no aqui, no agora. A gente tem que, né, mas é importante que você consiga perceber o que você possui, quem você é, o que tem dentro de você. Porque é nisso que a gente vai encontrar a nossa felicidade. Ela nunca vai estar do lado de fora. Ela não está naquele amor que largou a gente, que se a gente tivesse dado certo, eu seria feliz. Ou se eu tivesse conseguido aquela vaga de emprego, eu seria feliz. Se eu tivesse feito aquela faculdade, eu seria feliz. Filho ingrato. Se eu tivesse feito isso, eu seria feliz. Se eu tivesse, sabe, sempre tem um porém para a gente poder ser feliz. A gente nunca pode ser feliz de fato. A gente nunca alcança. E aí quando a gente encontra ou alcança aquilo que a gente queria, por exemplo, eu quero ter
emprego naquela empresa. E aí você consegue o emprego, passa por um momento de felicidade, de euforia, e isso vai passar, porque você vai descobrir coisas naquela empresa que não eram legais, você vai ver que às vezes o caminho que você faz para chegar na empresa é ruim, e aí você às vezes tem que pegar ônibus ou carro, mas é muito trânsito. E aí você começa a encontrar coisas que vão atrapalhar essa felicidade, vão mudar seu conceito de felicidade nessa empresa. Isso vale para qualquer coisa no relacionamento. Às vezes você idealiza um relacionamento com uma pessoa e quando você passa de fato a conviver com a pessoa, você vê que não era bem isso. E aí a felicidade passa. Por que isso? Porque a gente está sempre em busca da felicidade. A gente nunca para realmente viver a felicidade. E a felicidade ela vai estar sempre nas coisas pequenas. E talvez, dependendo da sua situação, de como você enxerga a vida nesse momento, isso que eu falo, você deve pensar até que eu sou um idiota, ou só mais um falando de essas coisas de autoajuda. Mas a felicidade, ela realmente está na... É possível você encontrar a felicidade no fato de você estar hoje bem, conseguir respirar fundo, sentir seu coração batendo. É possível, porque a nossa felicidade real, ela está dentro da gente. Ela vem de dentro, ela não vem de fora. Nada de fora que você buscar vai realmente te deixar feliz, de fato. Pode te dar uma felicidade temporária, pode te dar uma sensação de segurança, mas a felicidade de fato, ela vem quando a gente busca o que está dentro da gente. Essa que é a felicidade de fato. E ela é mais difícil de encontrar, com certeza é, mas é possível. E se é possível, eu consigo, ela consegue e você consegue também. A gente só precisa encontrar o caminho, as ferramentas, as pessoas que vão ajudar a gente na jornada nesse caminho. Mas é possível você resgatar a felicidade que está dentro de ti. É nesse caminho que eu estou trilhando para mim mesmo, para encontrar a minha felicidade de fato, para eu poder ser feliz. E nessa minha jornada eu já tentei bastante coisa. E aí respondendo a terceira pergunta, que seria a primeira, que é quem eu sou? Quem é Pablo? Quem é Júlia? Quem eu sou? E aí, para tentar responder essa pergunta, eu comecei a me perguntar isso. Eu tinha por volta de uns 29 anos, e aí ao ponto de, quando eu cheguei a me questionar muito, eu descobri que eu estava entrando numa crise dos 30, que era, eu percebi que eu não era feliz no emprego que eu tinha, mas que eu tinha que estar lá porque eu precisava sustentar minha casa. E na época eu era casado e eu tinha que sustentar a casa, então assim, eu tinha que fazer isso, mas eu não era feliz. E aí eu comecei a me questionar, mas o que eu quero pra mim? O que eu quero fazer? E eu não fazia ideia. Enfim, eu comecei a me questionar. Cheguei nos meus 29 anos, 28, 29 anos, e comecei a tentar responder essa pergunta. Só que completamente perdido. E foi um processo longo para mim. Durante esse processo eu acabei me separando. E após a minha separação foi a fase que isso mais se acentuou, porque quando eu me separei, antes eu tinha um objetivo. Se nenhum objetivo, nada sobre mim, eu ainda tinha aquela obrigação de sustentar a casa, sustentar a família. Eu me sentia obrigado a isso, isso me fazia com que eu me movimentasse. Infeliz, mas estava me movimentando. E aí quando eu me separei, tudo isso deixou de existir, toda essa obrigação. E aí, nesse ponto, eu não sentia sentido em mais nada, porque eu não tinha mais que estar fazendo o que eu fazia. Mas eu estava lá. E eu continuava fazendo, mesmo sem ter que. Mas eu ia. E essa foi a fase mais difícil da minha vida, para mim. Foi uma fase de... Eu tive um pouco de depressão nesse processo. Não foi fácil. Mas me ajudou a construir essa resposta, que ela está em construção ainda, que é responder quem eu sou. Hoje eu sei que eu sou uma pessoa muito indecisa, eu sou uma pessoa confusa comigo mesmo, mas eu sei que eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu aprendi que eu gosto de andar de moto. Então, um pedaço do Pablo gosta de andar de moto.
um pedaço do Pablo gosta de fazer trilha, de fazer caminhada, então eu sou uma pessoa que gosta de fazer trilha, de fazer caminhada. Eu gosto de silêncio, e eu aprendi isso, que eu gosto de silêncio. Eu gosto de criança, eu gosto de brincar com elas, eu gosto da inocência das crianças. Eu gosto de trabalhar escutando música, eu gosto disso. Eu gosto de meditar, não consigo meditar muito bem, estou aprendendo, mas eu gosto. Eu gosto de fazer o reiki, eu sou praticante de reiki, então eu gosto disso. E às vezes tem dia que eu não tô afim, que eu não gosto, mas no geral eu gosto. E isso para todas as coisas, sabe? Tem dia que me dá vontade de andar de moto, e eu ando. E tem dia que não me dá vontade, e eu não ando. E aí eu descobri que responder quem eu sou é muito mais prestar atenção no que eu estou afim de fazer neste momento, do que uma resposta ampla e definidora, definitiva, que, que, que delimite, olha, o Pablo é dessa maneira, ele se encaixa nesses pedacinhos, nessas caixinhas aqui da sociedade. Não, eu não quero me encaixar em nenhuma caixinha. Eu quero só ser eu mesmo, fazer as coisas que eu quero fazer, que eu gosto de fazer, nos momentos que eu puder fazer. Então, se eu, se eu tô afim de viajar, eu vou me programar para viajar. E às vezes eu não tenho tempo ou dinheiro para fazer, por exemplo, uma viagem para a Europa. Ok, mas então vai numa cidade próxima, vai numa cachoeira, sei lá, é como eu faço. Nem sempre eu vou poder fazer exatamente como eu quero fazer, mas aí eu tento buscar na minha essência o que, que eu realmente quero. Às vezes não é ir realmente para a Europa, às vezes é só sair da minha cidade, ou só tirar um tempo para mim, para me afastar da minha família. Não sei, mas se a gente tenta buscar essa essência do que a gente realmente quer neste momento, no momento presente, o que eu quero, eu acho que aí tá a resposta de quem eu sou, no fundo. É isso. É você respeitar o que você quer fazer nesse momento. Fazendo isso, você começa a se conectar com quem você é de verdade. E aí você começa a entender e descobrir quem você é. Pelo menos, é assim que eu tenho lidado e entendido isso. E você? Quem é a Júlia? Ai, Deus. Depois de passar por todo esse processo de entender o que você tem que ou quem você tem que ser, quem você gostaria de ser, você acha que agora você consegue entender melhor quem você é? Quem eu sou? Sim, algumas coisas. Quem eu sou? Eu sou uma pessoa que fala muito e Uhum. gosta de falar. Eu gosto de conversar, eu gosto de falar com as pessoas, de saber a história delas, de contar a minha história. Eu gosto. Gosto de falar, gosto de ouvir. Uhum. Gosto bastante de falar, mas gosto de ouvir histórias. Quem mais? Eu gosto de cozinhar. Sim, ó. Eu gosto de cozinhar bastante. Você falou que gosta de criança, eu também gosto de criança. Gosto muito. Gosto de. Eu gosto muito de deixar minha imaginação fluir. Eu fico imaginando muito. Uhum. Isso é bom. Bom, eu gosto de ficar viajando. O povo fala que tá viajando na maionese, mas é bom ficar viajando, ficar pensando, ficar, sei lá, imaginando as coisas. Eu gosto. O que mais eu gosto? Não sei mais do que eu gosto, preciso pensar mais um pouco. Mas eu acho que responder essa pergunta de quem eu sou é justamente encontrar as coisas que a gente gosta de fazer. E assim, não é importante, e eu vou repetir porque eu já falei isso, mas é importante entender que não existe uma resposta definitiva de quem eu sou. Sim, Essa resposta ela nunca vai ser definitiva e hoje o que você responder amanhã já pode ser diferente, porque a gente muda, a gente é uma mutação constante, a gente está o tempo todo descobrindo e se descobrindo de maneiras diferentes. Então, se hoje eu gosto de andar de moto, amanhã, por várias razões, eu posso deixar de gostar de moto. E tá tudo bem, sabe? A gente mudar quem a gente é, a gente aceitar que nós mudamos, que nós estamos em mutação, em evolução constante de nós mesmos. E não tem certo e errado.
Então não é nem certo nem errado que ela goste de falar. É o jeito dela, é como ela gosta de ser, é como ela é. Mas tem dia que eu não quero conversar. Sim, tá E tudo tudo bem. bem. Não existe uma regra para como você deve ser. A gente precisa aceitar quem a gente é, independente do eu tenho que ser ou quem eu gostaria de ser. Eu tenho que aceitar quem eu sou nesse momento. Eu tenho que aceitar que eu sou de determinadas maneiras e nem sempre a sociedade vai estar de acordo com isso. Nem sempre você vai se encaixar nessas caixinhas que existem do bem comportado, do mal comportado, da pessoa que fala, da pessoa que não fala. Existem milhões de caixinhas e a gente vai tentando se encaixar nessas caixinhas para ser parte da sociedade. Mas eu acho que o maior aprendizado que eu tive nesses anos que eu passei por muita coisa é que eu não tenho que me encaixar nessas caixinhas. Eu tenho que ser eu mesmo. E em alguns pontos eu vou fazer parte, eu vou me encaixar em algumas coisas, porque faz parte de mim, mas em outras não. E eu tenho que me aceitar dessa maneira. Porque quando eu me aceito, é aí que eu descubro como é que faz para ser feliz. Quando a gente, quando eu, por exemplo, ela aceita que ela fala demais e é o jeito dela, é aí que ela vai se sentir feliz em estar falando, porque senão ela vai ficar pensando que ela está falando demais, que alguém vai estar incomodado, que ela não devia ser assim, e ela não vai conseguir ser ela mesma. E a gente faz isso o tempo todo de ficar se criticando e tentando se encaixar nessas caixinhas. E aí vem a frustração porque a gente não consegue, porque não é quem nós somos. Nós não somos as pessoas encaixotadas e programadas e determinadas e todo mundo igual. Nós não somos assim, o ser humano não é assim. Se todo mundo fosse igual, não tinha para que ter tanta gente no mundo, bastava uma. E um monte de robô junto, e pronto, resolvia tudo, mas não é. A natureza ela é muito sábia. Deus é grandioso, então se existe cada pessoa com consciência, com capacidade de pensar, de determinar, e existe o livre-arbítrio, que é de dar a gente o poder de determinar o que a gente quer ou não fazer, da gente escolher. Cada pessoa, ela é única, e por ser única, ela é especial e ela vai ter uma visão de mundo única e um jeito de ser único. Então, a partir do momento que você fica tentando se encaixar no que as pessoas disseram que você tem que se encaixar, você vai se frustrar, porque você vai estar abnegando uma parte essencial de você mesmo. Você vai estar deixando de lado o seu eu de verdade. E o que eu estou falando pode parecer que eu estou falando que é fácil, mas não é fácil. Não é mesmo, eu sei disso, eu vivi isso. É difícil, mas é possível. É possível a gente parar e prestar atenção em quem você é, em o que você quer fazer. E no começo é difícil. Você, sabe, de repente eu paro e me pergunto, o que é que eu quero? Você tinha falado do exemplo, bolo de chocolate Cupcake. ou cupcake? O que é que eu quero? E você, sabe, às vezes você não quer nenhum dos dois. Te deram a escolha e você fica lá martelando um dos dois, mas às vezes você quer o bolo de cenoura. E você nem para pra pensar no bolo de cenoura. Você quer alguma coisa salgada? Às vezes você quer uma coisa salgada. Não, mas eu tenho que escolher, porque me deram essa opção, então eu tenho que escolher uma das duas opções. E não, você não tem que escolher. Você é livre para tomar a decisão que você quer tomar. Seja ela uma decisão completamente diferente das opções que te deram. E sim, você pode falar não. Você não, pode não falar quero não nem. quero nenhum dos dois. Se você tivesse uma bala de caramelo, eu queria, mas esses dois aí agora não deu vontade. E tudo bem. É. De falar demais, né? Eu converso bastante. E assim, eu converso alto. E eu fico muito eufórica. Quando eu vou contar alguma história, eu começo a falar alto e começo a mexer muito e ficar eufórica. E isso às vezes assusta as pessoas. Que elas devem, né? Elas olham assim e falam, ai, pronto, tá doida. E esse é o meu jeito. E eu falo assim, tá? Paciência. Aí as pessoas falam, não, mas você tem que falar mais baixo, tem que falar mais calma, tem que falar menos. Aí eu fico com aquilo na cabeça, que eu tenho que falar menos, que eu tenho que falar mais baixo. Mas quando eu vou contar uma história que eu tenho muita vontade de contar e não conto assim, não tô sendo eu.
sabe? Aham. Então não sei se eu tô sendo feliz contando aquilo de um jeito que não é meu. E também já até falei para Pablo isso, por eu ser muito assim, de falar muito e contar as coisas, eufórica, as pessoas acham que já agarraram a amizade em mim, que já tem intimidade, que pode chegar, né, abraçando, pegando e falando. Eu falo, não, peraí, opa, uma coisa não tem a ver com a outra, mas é o meu jeito. E também eu posso falar para a pessoa, não, peraí, né, licença. Uhum. É. De criança, eu gosto muito de criança, mas tem hora que vem umas crianças perto que você fala, ô Jesus, Senhor, deixa a criança, fique pra ali. Ô criança chata, criança pirracenta. Então tudo vai ter uma exceção. É. Sempre tem exceções. Eu gosto muito da natureza, da calma. Mas tem hora que eu gosto de uma agitação, de uma música alta, de pular, de ficar louca. Assim, Aham. louca no sentido de pular e gritar. Mas eu também gosto de ficar numa cachoeira, de ficar quietinha, pensando. É, e tá tudo bem. Não é porque você gosta de cachoeira, de natureza, de tranquilidade, que você não pode gostar de ir para um baile funk. Não sei. De uma Você não agitação. você não tem que se encaixar numa caixinha. Você pode se encaixar em todas, se você quiser, ou em nenhuma delas, ou criar a sua. E eu achei legal que você falou de criança, porque a gente faz isso muito com as crianças. A gente fica tentando encaixar elas em caixinhas. É por isso que hoje praticamente, eu não sei percentual, mas assim, é tanta criança sendo diagnosticada com TDAH, sabe, com algum transtorno, e só com remédio nas crianças, porque elas têm que se encaixar naquele modelo, e as crianças não têm que se encaixar nesse modelo. Não, e Elas têm muitas que ser elas vezes mesmas. a gente fala que a criança é hiperativa e que a criança não para quieta porque ela tem alguma hiperatividade, alguma coisa. E não, às vezes ela só tá sendo criança. É. Só tá a fim de pular, gritar e correr e gastar aquela energia. Ela não tem nada. Mas é porque a gente, adulto, né, já vive tão frustrado porque a gente precisa se encaixar nessas caixinhas, e a gente não tem a paciência que deveria ter com as crianças, com o jeito criança de ver o mundo. E a gente devia aprender muito mais com as crianças do que elas aprendem com a gente, porque elas só aprendem bobagem com a gente. No fim das contas, aprende um monte de crença que elas não deveriam ter, que vão moldar como elas vão pensar a vida inteira, até que elas percebam e mudem isso. Perdem a criatividade. Perde a criatividade. A sinceridade. Aprende a mentir. A gente ensina a criança a mentir. A criança não sabe o que é isso. Até que alguém ensine. É. A criança é tão sincera. E aí, tô bonita? A criança vai falar. Se ela achar que tá feia, Sim. vai falar tá feia. Aí, isso é um exemplo legal, porque se acontece uma cena dessa, alguém chega pra criança e pergunta, eu tô bonita? E a criança diz não, a mãe vai dizer, não fala isso, não pode falar isso. É. E a criança só foi sincera, qual foi o erro dela aí? Nenhum. Perguntaram, ela respondeu. Mas a gente não sabe lidar com crítica, a gente não aprendeu a lidar com crítica, a gente não tem autoconfiança, e aí essa mensagem de uma criança em quem a gente vê inocência, em quem a gente vê a verdade, vai abalar extremamente a gente. E esse conceito de bonito ou feio também é muito relativo. Sim. É extremamente relativo. O que a criança aprendeu que é bonito? Às vezes ela fala que não, porque pra ela bonito é estar com a roupa amarela. E aí você tá com a roupa vermelha e ela fala, não, você não tá bonita, você tá feia. E sabe, por quê? O conceito de bonito e feio também é muito relativo. É muito... A gente tem que estar bonito pra gente, a gente tem que se achar bonito. E quando você pergunta alguma coisa pra alguém, você tem que estar aberta a todas as respostas e possibilidades. Sim. Se você não está aberto, não pergunta. Porque se tá lá o bolo de chocolate, o cupcake, eu pergunto, Pablo, me ajuda a escolher qual que eu escolho. Aí o Pablo fala, escolhe o bolo de chocolate, tá com a cara mais gostosa. Aí eu já tava com o cupcake na cabeça. Falou, mas eu queria o cupcake, mas já que o Pablo falou pra eu pegar o bolo de chocolate, então tá, vamos pegar esse bolo de chocolate logo. Mas eu acho que o cupcake é mais gostoso.
E eu faço isso às vezes, de pedir para me ajudar a escolher, a pessoa ajuda, mas eu pego revoltada. Então, para que eu perguntei? Então, não pergunta. É É, porque você já pergunta com o pensamento de que a pessoa vai responder o que você quer. você quer. Isso. E não, a pessoa tem os pensamentos dela, a vontade dela. Não necessariamente vai ser o que eu tô pensando. É. E daí vem uma mini frustração. Só que é um negócio besta. Né, e às vezes você come bolo de chocolate e nem tava tão bom e pronto, a culpa é da pessoa que te fez escolher o bolo de Que fez chocolate. escolher. Que ela te Oh, obrigou a escolher o bolo, pra que eu fui? Viu? Culpa sua. Que o né? chocolate tava, o bolo tava ruim. É, Eu sou assim, estou tentando mudar, mas ficar querendo escolher sempre um culpado, sabe? É culpa sua que eu fiz essa faculdade ou que eu segui esse caminho, a culpa é sua porque eu tô aqui hoje. Mas a gente só culpa quando a gente não gosta do negócio, né? é. Quando, quando foi uma escolha boa, você não falar é culpa da minha mãe que eu tô bem aqui agora. Aí, e agora voltando, né, para nossa pergunta do quem eu sou, uma maneira de conseguir responder isso é fazendo o que eu fiz para mim, que foi, além de começar a me perguntar e aí prestar atenção, sabe? Prestar atenção nos meus sentimentos. Quando eu ia fazer alguma coisa, se eu me sentia bem ou não, eu comecei a prestar atenção nisso, porque eu realmente não fazia ideia de quem que eu era, do que eu gostava, do que eu queria, não fazia a mínima ideia. Eu comecei a prestar atenção nisso e também tentar coisas novas. Eu, por exemplo, sempre gostei muito de cachorro. Gosto muito de cachorro, apaixonado por cachorro, com bichos em geral. Sempre tive cachorro na minha vida. Eu falei, eu vou fazer um curso de adestramento, vou virar adestrador de cachorro. Eu fiz o curso de adestramento, aprendi, mas não queria trabalhar com isso. Gostei, sabe? Ajudou muito a eu criar meu cachorro. Eu gostei muito, mas eu não quero trabalhar com isso. Só que eu só descobri isso porque eu fui lá, fiz o curso e fiz alguns testes. Se eu não tivesse feito isso, eu ia ficar o resto da minha vida pensando, nossa, eu ia ser feliz se eu fosse adestrador de cachorro. Então, uma maneira de você descobrir quem você é uma frasezinha que eu acho muito bacana essa frase, que é, vai lá e faz. Então, se você tem vontade de fazer alguma coisa, vai lá e faz. Não fica arrumando desculpa, não fica arrumando problema, empecilhos. Vai lá e faz, do jeito que der. Que dê errado, que dê certo, que você não consiga ou que você consiga, não importa. Mas dê um passo nessa direção para você descobrir se você gosta ou se você não gosta. Se você não sabe do que você gosta, você tem um mundo inteiro de coisas para fazer. Então não se limite. Não se limite às coisas que os seus amigos gostam, ou que a sua família gosta, ou que dizem que você tem que gostar, ou que você sempre foi assim. Não se limite a isso. Faça coisas diferentes. Faça coisas que você nunca imaginou que você faria, mas tenta. Às vezes é sua praia, às vezes não. Ou fazendo isso você descobre alguma outra coisa. Se coloque, se dê a liberdade de descobrir quem é você. Uma outra maneira de você começar a encontrar essas coisas, é você parar e prestar atenção em pessoas que você admira. Pessoas que você gostaria de ter alguma semelhança. Presta atenção no que essas pessoas fazem e tenta fazer também para ver se você realmente gosta disso. É um norte que você pode ter. Então, se você admira muito alguém, às vezes uma figura pública, você admira muito a pessoa por causa de... Por que você admira ela? Eu admiro ela porque ela fala o que ela pensa. Sabe? Tenta descobrir o que as pessoas que você admira estão fazendo, como elas são. E aí, se você não sabe quem você é, o que você gosta de fazer, tenta fazer coisas parecidas e ver se é algo que você gosta, se tem a ver com você. Às vezes, fazendo isso, você vai descobrir que você admira ela porque ela é um pouco parecida com você. É uma maneira de Sim. descobrir. Eu acho que é muito importante a gente descobrir quem a gente é, parar de se encaixar nessas caixinhas e passar a ser você mesmo. E aprender a falar não. Eu tenho É, dificuldade para falar não.
E é engraçado isso, porque eu passei a minha vida inteira falando não pra mim mesmo. Sim, não, eu tenho É, dificuldade de falar não pros pois é, a gente outros, fala não mas pros pra outros, mim mas é normal. eu, por exemplo, eu tinha muita dificuldade, sabe? Eu, por exemplo, tinha preocupação de, num trânsito, dirigindo, eu tinha muita preocupação de não atrapalhar os outros no trânsito. Então, se eu via que alguém queria entrar, eu já dava passagem. Se, se eu via que tinha alguém atrás de mim, eu também saía, sabe? Eu não queria atrapalhar, eu não queria que as outras pessoas se incomodassem. Mas eu nunca prestava atenção no que eu queria. E nessa brincadeira de ser dessa maneira, eu passei por um acidente quase passei por um acidente muito grave. Eu estava na estrada, estava eu dirigindo numa pista, tinha um caminhão na outra pista, mais para frente, e vinha um carro atrás. E eu vendo o carro vindo, eu dei passagem para ele seguir. E aí depois eu ultrapassar o caminhão. E aí no que eu mantive minha velocidade esperando que ele passasse, ele não me passou, ele chegou perto de mim e continuou. E aí eu quase bati no caminhão. Porque eu fiquei esperando que ele fosse embora, ele não foi, eu estava próximo do caminhão, eu tive que dar uma freada bem brusca para não bater no caminhão. E eu não precisava ter dado passagem. Eu podia simplesmente ter pensado que eu quero seguir viagem, não quero ficar atrás do caminhão, então eu vou esperar ele que me espere, sabe? Eu vou esperar o caminhão passar, passo e ele vai se quiser. Se não também, fica aí atrás. Mas eu não pensei no que eu queria. E esse é só um exemplo, um exemplozinho pequeno da minha vida, mas ele representa muito, é um reflexo de como eu agia na minha vida inteira. Como eu determinava minhas ações. Era sempre muito mais preocupado com como eu iria afetar os outros do que como eu iria afetar a mim mesmo. E aí quando eu passei a me importar mais com como eu estava me afetando nas minhas decisões, eu comecei a mudar. Eu comecei a me entender melhor e a me conhecer melhor. Então, se importe mais com você. Se preocupe com o que você pensa das ações que você está tomando. Porque a sua opinião é a mais importante da sua vida. Muito mais importante do que as pessoas ao seu redor. Seja mãe, seja pai, seja chefe, seja amigo de infância, seja o cara do busão, qualquer pessoa. Você é o mais importante. Filho, neto. Filho, neto, você é a pessoa mais importante da sua vida. E sabe quem é a segunda pessoa mais importante da sua vida? Quem é a segunda pessoa mais importante da sua vida? Você. E a terceira? Você? Você. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Sim. Escreve isso, fala isso pra você no Olha no espelho. espelho todo dia de manhã. Eu tô fazendo isso, já tem alguns dias. Todo dia de manhã eu acordo. A hora que eu vou escovar o dente, eu olho no espelho e falo, eu te amo. Eu te amo, você é linda e eu te amo. Aí eu vou, escovo o dente, eu falo de novo. Eu te amo. Até que isso se torne uma verdade absoluta. Sim. Que eu me amo. E agora eu posso começar a falar que eu sou a pessoa mais importante na minha vida. Uhum. Porque eu, no trabalho mesmo, eu sempre quis ajudar todo mundo, sabe? Alguém pedia, Júlia, faz isso. Eu ia falar, sim, vou fazer. Júlia, faz isso. Eu ia fazer. Só que chegou uma hora que eu não tava mais dando conta de fazer. Sabe? Que eu tava ficando louca. Falei, eu tô ajudando todo mundo, mas o meu serviço não tá dando certo o negócio. Eu vou ficar louca. Aí por isso que eu falei que eu tô aprendendo a dizer não. E faz pouco tempo agora que eu comecei a falar não no trabalho. Falar, não, eu não posso fazer. Mas não porque eu sou uma pessoa ruim, porque eu sou grossa, ou porque eu não quero. Não, porque eu tô aprendendo a me respeitar. Uhum. Eu tenho limites. O meu corpo físico, o meu corpo mental tem limites. Então, eu tenho que falar não. Porque eu tava ficando sobrecarregada. O meu corpo tava ficando assim. Eu tava sentindo as dores. Então, eu aprendi a falar não. E tem hora que eu falo não, eu fico na tristeza, aí eu vou e falo com alguém e falo, ai, mas eu falei que não. E agora o que eu faço? Acho que eu tô arrependida de falar não, que a pessoa tá lá se virando pra fazer. Aí tem uma amiga no trabalho que ela fala, fica quieta, menina.
Já falou, não vai lá fazer essas coisas, tá cheio de serviço para fazer. Tudo bem você falar, não, deixa que a pessoa vai fazer, ela vai, não vai morrer por causa disso. É o serviço dela, você só ia ajudar, mas deixa que a pessoa faz. Aí eu tô aprendendo a falar não, mas tem hora que eu ainda fico agoniada. E esse lance de falar não, ele tá muito ligado à autoestima. A gente tem que se amar muito para poder dizer não para alguém. Sim. E, igual você falou, você tem um monte de serviços, um monte de atividades que você precisa fazer. E não que você não possa ajudar a pessoa, você pode, mas isso vai atrapalhar a sua rotina, vai atrasar as suas tarefas. Então, até que ponto você dá essa ajuda específica vai te atrapalhar ou não nas suas tarefas. Se isso vai te prejudicar de alguma maneira, você tem que saber dosar isso para quando é possível dizer sim e quando é possível dizer não. Você tem que saber dosar isso para que você não se prejudique. E isso não é... A sociedade encaixa isso como ser um comportamento egoísta. Igual dizer, sabe, você é a pessoa mais importante da sua vida. Ah, não, eu sou egoísta. Não, meu filho é o mais importante, meu neto é o mais importante, meu irmão é mais importante porque ele tem tais e tais doenças. Não. Enquanto você não for a pessoa mais importante da sua vida, você nunca vai ser feliz. E você não sendo feliz, você nunca vai conseguir passar a felicidade para os outros. Sim. Tem um negócio que dizem que Buda disse isso. Um discípulo perguntou para ele, mestre, como você pode ser tão feliz com tanta dor, tanto sofrimento, tanta tristeza e doença no mundo? E aí ele respondeu, meu filho, se uma pessoa chega doente para consultar com o médico e o médico se aproxima da pessoa, pega a doença dela e ficam os dois deitados, convalescendo juntos, ele vai ajudar essa pessoa? O discípulo respondeu, não. Exato. Para que o médico possa ajudar aquele paciente, ele precisa se manter bem, saudável, com condições de pensar e ajudar a pessoa. E é por isso que eu preciso me manter tranquilo e sereno, para que eu possa passar tudo isso para as pessoas. Porque eu só posso dar para as pessoas o que eu tenho. Eu só posso entregar aquilo que tem de sobra dentro de mim. Se eu tenho tristeza, mágoa, raiva, é isso que eu vou dar para as pessoas. Mas se eu tenho paz, serenidade, tranquilidade, é isso que eu vou conseguir transmitir. E é assim que eu ajudo o mundo. É passando o que eu tenho. Esse foi o ensinamento do Buda. E ele tem sido eu tenho tentado seguir esse ensinamento de ter essa tranquilidade, essa serenidade dentro de mim, para que eu possa passar isso para as pessoas ao meu redor. E até para mim mesmo. E o bem, apesar de tudo que as pessoas falam, o bem é um negócio que contagia. Quando a gente está bem, as pessoas ficam bem ao nosso redor. E uma pessoa bem-humorada, ela consegue mudar o ambiente. Assim como uma pessoa irritada também consegue mudar o ambiente. Mas eu acredito, isso para mim é dessa maneira. Uma pessoa bem-humorada, ela consegue sobrepor uma pessoa irritada. Então, se chegam duas pessoas assim no mesmo ambiente, uma extremamente irritada e a outra extremamente bem-humorada, a bem-humorada ela vai contagiar todo mundo. E a irritada vai acabar saindo de perto ou mudando a sintonia dela, ou ficando mais animada. Eu acredito nisso. E que nem eu comecei a mudar o meu jeito no trabalho, né? Porque eu sentia dores físicas, dores emocional, ficava muito triste, que eu não estava dando conta de fazer as coisas. Eu comecei a falar não e fazer com mais tranquilidade, com mais calma. E isso também começou a refletir na minha casa. Eu tô tendo mais paciência, mais calma em casa, tentando não levar as coisas sempre pro lado ruim. Meu pai fala que eu sempre quando meu pai ia falar comigo, eu tava com um monte de pedra na mão. Então qualquer coisa que ele fosse falar, eu já tava armada para jogar nele. E não, eu tô sentindo que eu estou diferente. Então às vezes você muda com algumas pessoas, isso reflete em outros cantos, sei lá, outros cantos da sua vida. Esqueci a palavra, não são cantos. Sim,
em outros lugares da vida. Uhum. É porque quando você gasta sua energia tentando mudar o lugar, a pessoa, você não consegue mudar o lugar, a pessoa, se frustra, e isso não vai interferir em nada nos seus outros aspectos da vida. Mas quando você muda você, isso vai se refletir em todos os seus aspectos da vida. Aspectos, né? Então, Sim, eu saio do trabalho mais calma, menos eufórica, com menos dor. aham, E então eu chego em casa, eu não tenho o que descontar nas pessoas em casa. sim, E quando eu falo dor, não é só física, é emocional mesmo. estresse. Frustração, estresse, ansiedade. É. E é tão bom a gente se sentir mais calmo. E tudo bem, paciência, eu vou fazer o que o meu corpo consegue. Não adianta hoje, eu consigo correr 2 quilômetros direto. Não adianta eu falar, não, vou ali fazer uma meia maratona. Eu não vou conseguir, o meu corpo não vai, não tem força para isso. Eu vou despencar do chão. Ou às vezes eu até consigo, né? Mas a hora que eu chegar lá no final, já era. Uhum. Então eu tenho que respeitar os meus limites. Gostar de mim, me amar. Que eu sou a pessoa mais importante da minha vida. E nesse processo de responder quem é você, quem eu sou, é que você começa a perceber que algumas atitudes que você toma te fazem mal. Igual eu tô conversando na rua, tô conversando com alguém e a pessoa me irrita. E eu fico irritado e distrato ela e me sinto satisfeito, porque eu fiz o que eu tinha que fazer. Mas depois eu fico estressado, fico remoendo isso o dia inteiro. E até que ponto eu realmente queria ter feito isso? Foi só por orgulho? Foi só porque eu tinha que fazer? Mas aí eu me prejudiquei, eu me causei esse estresse quando eu podia ter rido da pessoa, ter ignorado ela, ter agido de dezenas de maneiras diferentes. Mas eu escolhi agir, tomar aquela atitude. Por que eu tenho que ser irritado? Eu não tenho que ser irritado. Por que eu tenho que responder com irritação para alguém que me traz irritação? Eu não tenho que fazer isso. É uma escolha que a gente faz. E muitas vezes ela parece que não é, muitas vezes parece que não é uma escolha, mas é uma escolha que a gente faz. E é por isso que tem pessoas que ao ver irritação respondem com irritação e outras não. É uma escolha. É uma escolha que a nossa mente consciente tem condições de fazer. E é possível para todas as pessoas determinarem como elas vão agir, como elas vão se relacionar com as coisas. Isso envolve, claro, muito trabalho de você perceber quais são as crenças que você tem dentro de si. Mas é possível você agir de acordo com o que você quer agir. E não porque você foi obrigado ou porque alguém te fez agir de determinada maneira. No fundo, na verdade, isso não existe e isso não importa. Porque quem sai prejudicado com as atitudes que você toma é você. E quem sai beneficiado é você também. Então, no fim das contas, você é a pessoa mais importante da sua vida e são as atitudes que você determina para você que acontecem. E, para completar essa sequência de frasezinhas prontas, né, você colhe o que você planta. Então, se você planta estresse na sua vida, você vai colher isso. O que você está vivendo hoje, você plantou lá atrás, com várias atitudes que você tomou. E se você quer daqui para frente colher diferente, você tem que mudar a si mesmo. Porque o mundo não vai mudar para você. As pessoas não vão mudar o jeito delas serem por você. Você tem que mudar o seu jeito de ser para você encontrar a sua felicidade. Você tem que descobrir quem você realmente quer ser e parar de tentar se encaixar nessas caixinhas e encaixar as pessoas nas suas caixinhas. Porque as suas caixinhas são suas, não são dos outros. E as caixinhas dos outros são deles, não são suas. Então, descubra qual é a sua caixinha e fica nela, sabe? Se encaixa nessa caixinha, se encaixa nesse seu padrão que é só seu e que ninguém mais vai ter, porque ele é seu. Seja você. Acho que é isso.
Sim, agora eu vou ficar pensando. Quem sou eu? O que eu gosto? É. E se esse vídeo te fez pensar de alguma maneira, te fez refletir, escreve aí embaixo, né, um comentário e conta um pouquinho de quem você tem que ser, quem você gostaria de ser e quem você é. Se tiver alguma dúvida também pode perguntar, tá bom? Se gostou do vídeo, dá um likezinho e é isso. E se conhecer alguém que precisa escutar isso, compartilhe com a pessoa, tá ok? Então é isso. Tchau. Tchau.